Caros alunos de Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. O objetivo deste vídeo é dar uns esclarecimentos adicionais sobre a regra de derivação da função composta e o estudo de extremos para funções com variável em R2. Começamos por recordar o teorema da derivada da função composta para funções reais de variável real. Temos a função f e a função g. A função f após g é a função que a cada a faz corresponder o f de g de a. A cada a temos o f após g de a, que é o f de g de a. E a regra da derivada da função composta diz que a derivada da composta no ponto A é igual à derivada de f calculada em g de a vezes a derivada de g calculada em a. A derivada de f após g calculada no ponto A é a derivada da função f calculada em g de a vezes a derivada da função g calculada em a. Se usarmos a notação de Leibniz para escrever este resultado, então temos a derivada de f após g, o df após g dx de a, igual ao df dx calculado em g de a, vezes o dg dx calculado em a. Aqui estamos a indicar como sendo o x a variável do f após g, também a variável do f e também a variável do g, e o ponto onde cada uma das derivadas é calculado. Se escrevermos este resultado de uma maneira menos precisa, consideramos o y igual a f de u, o u igual a g de x, e depois voltamos a considerar o y como sendo a composta, o f após g de x, o f de g de x. Então estamos a usar o y para representar a função f e o y para representar a função composta. E podemos escrever ou desta maneira, o dy dx igual a dy du dx, ou o df dx igual a df du vezes du dx. E estamos em ambos os casos, vou-me concentrar neste, estamos a usar a letra f para representar duas funções diferentes. Aqui o f é o f após g, é a composta, é o f de g de x. Aqui o f é a função f. E esta é uma maneira bastante simples e imprecisa de escrever a regra da cadeia, a regra da derivada da função composta, mas é muito apelativa porque é como se eu pudesse cortar estes du's, se isto fosse uma fração, que não é, e se eu pudesse fazer como se tivesse df dx nos dois lados. Recordem que esta regra que estamos aqui a aplicar, a regra da derivada da função composta, é aquilo que usamos nas regras de derivação. Quando escrevemos que a derivada do e elevado a u é o e elevado a u vezes a derivada do u em ordem a x, o que estamos a fazer é usar justamente esta regra que está aqui. Quando fizemos o estudo das derivadas parciais, usamos também as regras de derivação para fazer o cálculo das derivadas parciais. Por exemplo, a derivada parcial de um e elevado a u em ordem a x é igual a e elevado a u vezes a derivada parcial do u em ordem a x. A mesma coisa para a derivada parcial em ordem a y. E aí o que estamos a fazer é usar um outro teorema, uma outra regra de derivação, mas agora envolvendo funções de duas variáveis. Se pensarmos que temos uma função f que é uma função real de variável real, e uma função u, que é uma função de R2 para R, podemos pensar na composta, o f após u, o f de u de xy, que é uma função de R2 para R, e portanto, quando eu quero derivar esta função composta, vou ter duas derivadas parciais. E o teorema da derivação da função composta, ou da regra da cadeia, aplicada a este caso, escreve-se desta maneira. A derivada da composta, do f após g em ordem a x, é a derivada da função real de variável real, f, vezes a derivada da função g de xy em ordem a x. Ou seja, a derivada desta composta vai ser a derivada de f, que é uma derivada total porque é de r para r. A derivada de f calculada em u de xy, vezes a derivada de u, calculada em xy, u ou g.
Escrevendo agora estas regras de derivação de uma forma menos precisa, pensando o z igual a f de u, o u como sendo um u de xy e o z como sendo um f de u de xy, aquilo que temos é a derivada de z em ordem a x é dz du dx. Aqui derivada total, porque a minha função z só depende de uma variável, e eu estou a pensar que este z que está aqui é a função f. E aqui a derivada parcial, porque eu estou a derivar a função composta, o f após u, em ordem a x. E aqui a derivada do u de xy em ordem a x. E mais uma vez temos as regras de derivação de uma forma imprecisa, pouco rigorosa, mas fácil de memorizar e muito intuitiva. Se quiserem, quando eu penso na derivada parcial do e elevado a u em ordem a x, o que eu estou a fazer ao aplicar as regras de derivação é aplicar estas regras de derivação. Mas com funções de variável em R2, temos mais possibilidades de ter funções compostas. Nesta outra situação, temos uma função f de R2 para R e mais duas funções, g e h, também de R2 para R. E com estas três funções, construímos a composta f após gh. Pegamos na função f e na primeira variável colocamos o g de xy, na segunda colocamos o h de xy. E temos esta função composta. Nesta função composta é uma função de duas variáveis. Então vamos ter a derivada da composta em ordem a x e a derivada da composta em ordem a y. E a regra da derivada da função composta tem este aspecto para a derivada parcial em ordem a x. A derivada parcial da composta em ordem a x é a derivada parcial da função f em ordem à primeira variável, calculada no ponto correspondente, vezes a derivada da função que eu coloco na primeira variável, derivada em ordem a x, mais a derivada de f em ordem à segunda variável, vezes a derivada da função que eu coloco na segunda variável, derivada em ordem a x. Então, a derivada de f após g em ordem a x é a derivada de f em ordem à primeira variável, vezes a derivada de g em ordem a x, mais a derivada de f em ordem à segunda variável, vezes a derivada de h em ordem a x. E algo semelhante para a derivada parcial em ordem a y. E temos agora a mesma regra, o mesmo teorema, escrito de uma maneira simplificada, pouco precisa, mas bastante intuitiva e fácil de memorizar, em que tenho o z como uma função de duas variáveis, u e v, e cada uma delas, o u e o v, como funções de duas variáveis, x e y. E depois tenho o z como sendo o f de u de xy, de v de xy. Este z representa a função composta. Este primeiro z representa a função f. E então a regra da derivada da função composta, a regra da cadeia aplicada a este caso, diz, por exemplo, para a derivada parcial da composta em ordem a x, é a derivada da função em ordem à primeira variável, vezes a derivada dessa primeira variável, digamos assim, em ordem a x, mais a derivada de f em ordem à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda variável, digamos assim, de modo impreciso, também em ordem a x. Isto é fácil de memorizar porque é como se estes du's cortassem e eu tivesse aqui duas derivadas parciais em ordem a x. Recordemos rapidamente como foram estudados os extremos para funções reais de variável real. Começámos por determinar os pontos de estacionalidade, os pontos interiores onde a derivada se anulava, e esses pontos de estacionalidade eram os candidatos a extremo. Mas nem todos os pontos de estacionalidade são extremos da função. Então, para ver se temos um extremo, temos que usar uma condição suficiente de extremo. Por exemplo, esta que está aqui indicada, se a minha função f tiver segunda derivada contínua, e eu estou agora num candidato a extremo, num c que é ponto de estacionalidade, quero ver se o f de c é extremo ou não, o f' de c é 0, e olho para a segunda derivada. Se a segunda derivada no ponto C for positiva, então f de c é um mínimo.
Isto porquê? Porque a segunda derivada é contínua, então se a segunda derivada é positiva em C, então ela é positiva numa vizinhança de C. E, quando isso acontece, a concavidade, numa vizinhança do ponto C, está voltada para cima. E o f de C é o mínimo. De modo semelhante, se a segunda derivada no ponto C for negativa, próximo do C a concavidade está voltada para baixo e o f de C é um máximo. Estamos só a pensar em pontos que são candidatos a extremos, em pontos onde a primeira derivada é zero. Para funções de R2 para R, a situação é mais complexa. Temos aqui 3 exemplos. Numa em que há um mínimo correspondente ao ponto 00, o f de 00 é um mínimo. Aqui o g de 00 é um máximo. E agora aqui há vários pontos onde a função não tem extremo. Nesse caso, quando a função é diferenciável, os candidatos a pontos a extremos interiores são obtidos a partir desta relação, o gradiente da função ser o vetor nulo, ou seja, todas as derivadas parciais de primeira ordem nos candidatos a extremo são iguais a zero. E então, para cada candidato a extremo, temos que ver se é um máximo, se é um mínimo, se não é um extremo ou se não posso tirar conclusões. Vamos considerar funções de classe C2, portanto, todas as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, e consideramos a matriz hessiana, a matriz das derivadas parciais de segunda ordem, que, pelo teorema de Schwartz, é uma matriz simétrica. E vamos considerar estes dois números, o D1, que é este elemento da linha 1, coluna 1, a segunda derivada de f duas vezes em ordem x no ponto, e o determinante da matriz de ordem 2. E, se esses dois números forem positivos, tenho um mínimo local. Então, esta condição é aquela que generaliza aquilo que, em funções reais de variável real, significa ter a concavidade voltada para cima. Agora reparem que esta condição de máximo local não é muito estranha, porque se f de AB é um máximo local, então eu sei que isso é o mesmo que menos f de AB ser um mínimo local. E quando eu construo a hessiana para a função menos f, vou ter um sinal de menos atrás de cada um destes números. Então isso significa que este elemento, este D1, vai ter um sinal diferente, positivo ou negativo, mas o D2 vai manter o mesmo sinal. Como esta matriz tem duas linhas, quando eu troco o sinal das duas linhas, isso não altera o determinante. Então isto é apenas para vos mostrar que esta condição não é assim tão estranha. Pelo menos não é mais estranha do que a de cima. E depois temos uma condição para a qual não é um extremo, que é o determinante, o D2, ser negativo, e outras duas, relativamente às quais não podemos tirar conclusões. Antes de passarmos ao estudo dos extremos condicionados, convém recordar que o gradiente de uma função num ponto, se a função for diferenciável, é sempre perpendicular à curva de nível que passa nesse ponto. E o nosso problema de extremos condicionados vai ser estudar o máximo ou o mínimo de uma função f sujeita a uma condição dada por g de xy igual a k. G de xy igual a k significa o conjunto de nível da função g de cota k. Então, o meu objetivo agora não é determinar um extremo de f em todo o domínio, mas é determinar os extremos de f nestes pontos da curva de nível de g. De entre estes pontos, determinar o ponto para o qual a função f é máximo ou mínimo. Nos pontos em estudo, nos pontos que interessam, representamos alguns vetores do gradiente de f, a vermelho, e alguns vetores gradiente de g, a azul. O que está na base dos métodos dos multiplicadores de Lagrange é que, no extremo, o gradiente de f, no ponto que vai ser um ponto extremante, o gradiente de f e o gradiente de g têm a mesma direção. Isso significa que existe um parâmetro lambda, chamado multiplicador de Lagrange, tal que o vetor gradiente de f vai ser igual a lambda vezes o vetor gradiente de g. E é isto que está na base do estudo que foi feito. E bom, por agora é tudo. Bom estudo e até breve.